Enviei em seguida mensagens a alguns amigos de César e aos seus simpatizantes, a solicitar-lhes que viessem visitar-me. 3 deles esperavam já por mim quando regressei à casa. O primeiro foi Balbo, banqueiro, e um dos poucos homens em que César confiava verdadeiramente. César continuava a dizer que estava em dívida com Balbo havia tanto tempo que seria absurdo tentar esconder-lhe o mínimo segredo. Balbo estava agora ali, em minha casa, sentado, e olhava para mim com a expressão reservada de quem já estava a par do pior. O segundo foi Áulio Hircio, já designado, juntamente com Víbio Pansa Cetroniano, cônsul para os anos seguintes. Eram ambos novos homens e pertenciam a essa classe que os aristocratas assassinos de César mais desprezavam e odiavam. Gente que, embora se mantivesse leal à memória de César, eu tinha certeza de que ficaria do meu lado na primeira altura. Eu tinha já decidido forçar o Senado a manter as nomeações propostas por César para os cargos de Estado, mas sabia que Hircio se mantinha na incerteza quanto a seu prometido consulado, que para ele representava o ápice das suas ambições e arrastaria, evidentemente, a ascensão da sua família à nobreza. A terceira criatura que esperava por mim era pessoalmente a menos respeitável, mas, em virtude da sua posição, aquela que eu mais necessidade tinha que se mantivesse do meu lado. Eu tinha tido tempo para pensar nesse assunto e nessa perspectiva. Tratava-se de Marco Emílio Lepto, bem nascido, de boa aparência, nada estúpido. Possuía a má sorte de ser um desajeitado, e ainda por cima tinha consciência disso. O de ter um bom nascimento e de ser incapaz de manter os níveis de qualidade de que tinham dado mostras os seus antepassados. E como não era tolo, sofria de uma enorme falta de confiança nos seus próprios juízos, que normalmente eram afetados pela sua incapacidade, e de nada lhe interessar, a não ser o que lhe dizia diretamente respeito. Mas até neste aspecto, Lepto era de uma importância inestimável, porque, sendo ele o homem responsável pelo cavalo de César, isso significava que tinha o comando do único corpo de tropas instalado próximo da cidade. E disse-lhe: Tenho que me congratular com a tua lealdade, Lepto. Tenho certeza de que os conspiradores fizeram de tudo para ter do seu lado um homem como tu, levando em conta a tua própria pessoa e o lugar que ocupas. Não digas uma coisa dessas, respondeu ele. Ou tu pensas que César teria sido abatido com 50 apunhaladas se eu tivesse tido a mais leve suspeita, ou informação de que andava a plancar um crime tão monstruoso? Quando ele disse isso, reparei que Balbo tinha franzido o sombrolho. Mas eu consegui dominar-me para não lhe dizer que ele devia ter sido
um único homem em Roma, incluído o próprio César, que desconhecia o boato e a não suspeitar de nada. E, em vez disso, fiz-lhe notar que a sua ignorância quanto à conspiração só, só vinha realçar a integridade do seu caráter, e que os conspiradores, conhecendo-o, não se aventuravam ou não se aventuraram sequer a abordá-lo. Não vou tão longe, disse ele, mas deixa que te conte o seguinte. Quando tive conhecimento de tão nefando crime, a minha primeira reação foi a de pegar as minhas tropas e dirigir-me ao Senado, para dar cabo desses biltres. E ainda hoje penso que devia ter decidido ao meu impulso, porque o meu maior desejo é vingar César. E esse desejo só demonstra a nobreza do teu coração, respondi. Mas não a tua sensatez, pensei eu, sem lhe dizer, evidentemente. Nesse momento eu estava a lisonjear Lepto, mas deixe-me dizer também que muitas vezes me diverti à sua custa. É certo que ele me inspirava respeito. Ele era o perfeito representante da velha nobreza, fora de moda, confiante e inocente, como poucos de nós conseguem sê-lo nos dias de hoje, e para quem toda e qualquer ação praticada devia ser sempre pelo bem da República. Se ele fosse de outra maneira, teria feito o que disse, marchado com as suas tropas até o Capitólio e enfrentado os assassinos de César, o que o levaria a ficar numa posição de poder igual a de César ou a de Sula. Não o fez, e eu, em menos de uma hora, consegui ficar senhor do dinheiro, das tropas e, o que é mais importante, da maior respeitabilidade. Como cônsul, podia utilizar o poder que me era concedido, os apoios de Hircio e Lepto trouxeram-me uma autoridade adicional. Em vez de escolher a via que me levaria a agir contra os assassinos de César, ou a encontrar uma forma de reconciliação, optei pelo caminho mais seguro, que me adivinha do fato de me sentir numa posição de força. E pensei para mim próprio que eles é que perderam ao me pouparem a vida. Pelo menos deviam ter me prendido. E eu, reconhecendo a falta de visão dos amontinados, senti-me numa situação de maior superioridade. Sozinho, iria limitar-me a desafiá-los, certo e seguro da estratégia que tinha desencadeado, poderia tratar com eles de igual para igual. E mais, podia provar-lhes que era eu quem dominava a situação. E o meu senhor calou-se e pediu a um escravo que lhe trouxesse mais vinho, o que me dava praticamente a certeza de que por hoje ele tinha chegado ao fim do seu ditado coerente. Ele não queria admitir tal coisa, mas o uso imoderado que fazia da bebida impediu de continuar lúcido. É curioso o que ele diz de Lepto. A verdade é que ele e Otaviano se serviram desse nobre um tanto simplório e que o puseram de lado quando deixou de ter importância para os seus objetivos.
O meu amo sempre se sentiu culpado pela forma como tratou Lepto, mas não imagino que Otaviano tenha sentido o mínimo escrúpulo pelo seu comportamento.